Olá, está no ar o programa Em Destaque. E o tema de hoje, eu confesso para vocês que é um pouco desafiador para mim também. A importância da educação financeira. Para isso, ao meu lado está ela, doutora Adriana Pereira de Souza, economista e conselheira do Conselho Regional de Economia. Desde 2002, é professora do curso de Ciências Econômicas da UEG e possui doutorado, gente, em Políticas Públicas pela UF Rio de Janeiro e mestrado em Desenvolvimento Regional da Universidade Federal do Tocantins. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigada. Satisfação. Que currículo enorme! Um pouquinho, né? Para falar de um tema desafiador, gente, tem que ser alguém que realmente entende, né? Não só professora, não só formada, mas doutorada no assunto, né? Gosto dessa área da economia. Os principais setores da economia que mais sofrem os efeitos, né? Aí a gente falando porque a gente estava conversando antes nos bastidores que tem a ver essas mudanças climáticas com a economia. Ah, sim, com certeza, bastante. Fala pra gente como isso influencia. É um tema que agora está em voga, né? Porque a gente está vendo algumas alterações na prática, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, sim, que a gente está sofrendo um pouquinho, né? Ou é muito calor. Exatamente. Às vezes é um calor exagerado, às vezes são chuvas, né, torrenciais em algumas localidades do país. E às vezes até aqui mesmo em Goiás acontece algumas situações, né? Esse ano teve uma situação, por exemplo, em Três Ranchos, né? Que teve uma situação complicada lá. Mas assim, a gente está vivendo um momento em que parece que o planeta está tendo algumas reações. Com certeza, né? Parece que está entrando em colapso aí. Então assim, dentro dessa realidade que a gente vive, uma das coisas que realmente influencia a parte econômica são essas mudanças do clima. Porque, de certa maneira, assim, nós temos a economia depende da estrutura climática, porque nossa produção agrícola, por exemplo, depende do clima. É verdade. Né? Além disso, nós temos setores que podem ser afetados, além dessa parte da agricultura e pecuária, existem outros setores que podem sofrer influências bem fortes em relação a isso. Porque, por exemplo, se a gente está falando sobre geração de energia, e se nós tivermos problema, por exemplo, no caso do Brasil, a nossa energia, basicamente, ela é uma energia gerada de forma hidrelétrica, precisa da água. Exatamente. Então, se a gente tem algum problema com relação ao abastecimento, né, a quantidade de água disponível para gerar essa energia, nós poderemos ter problema no setor energético em relação a isso. Um outro setor que a gente pode considerar que também é bastante relevante é o setor de turismo. Porque quando há dificuldades climáticas, afeta diretamente o setor turístico. Afeta também a parte, por exemplo, do setor financeiro, por causa de necessidade de financiamento, as seguradoras, por causa de eventos climáticos que podem destruir cidades inteiras. Né? E aí a seguradora fica colocando os preços lá nas alturas. Exatamente. Isso tudo vai gerar um aumento de preços, caso aconteça de forma sistemática, né, e permanente, um aumento de preço que vai atacar nosso bolso. Com certeza, e atrapalhar o dia a dia, né? Exatamente. Preço de alimentos, né? Preço de transporte. Como a gente viu acontecendo no Rio Grande do Sul, né? Exatamente. É um exemplo bem ruim, mas é um exemplo bem real, né? E eu fico pensando, porque nos Estados Unidos ainda tem uma lei que eles não sobem o preço, né? Quando tem algum evento desse, o preço, se eles podem abaixar, eles abaixam, mas se eles aumentarem o preço, eles são multados, existem regras rígidas para isso. E no Brasil a gente vê da lei do mais forte, né? Que aproveita desse sistema. Tem uma situação em que, quando há oportunidade de ganhos superiores, as pessoas realmente aproveitam, né? E, assim, é um pouco também de falta de solidariedade, né? E a gente entende que todo mundo passa pela dificuldade, que está todo mundo sendo, de certa forma, atacado, financeiramente sendo prejudicado por conta desses eventos. Mas como a gente viu no Rio Grande do Sul, pessoas aproveitando, né? A gente viu também na época do Covid a questão do álcool, né? O preço que foi o álcool, né? Estrondoso aí. Até a embalagem, né? De apertar o álcool em gel, que acabou do mercado. Sim.
Isso não acontece, a gente não vê relatos tão fortes assim em outros países. Seria um pouco da cultura brasileira? Do ganho excessivo? É. Não, eu acho que tem. Acontece também nos outros países, mas como a gente está aqui e a gente vê isso no dia a dia, ali na prática, então acaba que a gente percebe mais aqui do que em outras localidades. Talvez aqui aumente um pouco mais do que o necessário, né? Às vezes acontece, por exemplo, de ter um aumento maior. Você falou do álcool e da embalagem, mas eu cito, geralmente eu uso como exemplo, e uma coisa que eu observei bastante naquele período da pandemia foram as máscaras. Gente, é verdade. Uma máscara custava 10 centavos, de repente estava uma máscara custando R$10. Exato. Nossa, muito grande diferença, Então, né? assim, era muito gritante. E aí vem a importância da educação financeira dentro de uma família, né? E é tão tabu para muitas pessoas. Eu confesso que é um tema até intrigante para mim, porque realmente é um desafio, né? O brasileiro em si, ter essa educação financeira, o poupar, o gastar. Fala um pouco pra gente do porquê, essa construção que a gente foi construindo nessa ideia de não querer fazer uma educação financeira saudável. Bom, na verdade, o Brasil, a gente tem que pegar um pouquinho da história econômica brasileira. Se a gente volta um pouquinho no tempo, nós tivemos um período de grande crescimento econômico no Brasil, que foi na década de 70, em que houve um grande crescimento, geração de emprego, muitas empresas, muitas indústrias e renda alta. Então, estava tudo muito bonito. Estava tudo bonitinho. Foi chamado de milagre econômico o Brasil nessa época. Porque o resto do mundo estava em dificuldade, mas o Brasil estava bem. Só que na década seguinte, que foi a década de 80, nós passamos por um período que tem reflexo até hoje, que foi o período da hiperinflação. Nesse período da década de 80, o brasileiro se acostumou a comprar e não guardar do ponto de vista... Inicialmente não, inicialmente até havia uma questão de poupar, porque as taxas de juros eram muito altas. Então, as poupanças eram alimentadas porque existia, né, ali uma possibilidade de ganhos, né, justamente na poupança, que hoje é o rendimento menor do mercado. Exatamente. Mas naquela época não. Só que, ao mesmo tempo, o preço dos produtos aumentavam muito e muito rapidamente. De manhã era um preço e à tarde era outro preço maior. Eu lembro que as pessoas iam para o supermercado, tava colocando o preço que tinha colocado Por cima de manhã. À tarde já estava colocando outro preço. Outro preço, exatamente. Por causa dessa situação, a expectativa do país inteiro era que sempre ia aumentar. Então, como vai aumentar de preço, eu preciso comprar logo. Gente, veio daí! E aí veio esse processo, realmente isso aconteceu na década de 80, o que fazia com que essa demanda rápida fizesse com que os preços aumentassem ainda mais rápidos, certo? Mas, ao mesmo tempo, tinha uma poupança, concorda? Concordo, que estava tendo um rendimento bom. Exatamente. Só que acabou a década de 80 e entrou a década de 90. Na década de 90, muda o governo brasileiro, passa a ser uma eleição direta e é eleito o Fernando Collor de Mello naquela época. Uma das decisões do Collor que ficou muito marcante foi justamente o confisco da poupança. Quando ele confiscou a poupança, as pessoas perderam a confiança na poupança e na reserva, porque muita gente perdeu tudo que tinha lá. E depois foi devolvido, mas já tinha... defasado. E estragou a vida de muita gente. Muita gente, na época, teve suicídios, né? Famílias, né, foram assim, tiveram... dilaceradas. Exatamente. Economicamente, eu poderia até fazer um discurso de justificar a ação do Collor, certo? Do ponto de vista econômico do país. Porém, quando a gente olha individualmente, isso gerou uma expectativa negativa em relação à economia. Os preços continuavam altos e não tinha mais a segurança da poupança. Então, o que a pessoa tinha que fazer? Pegou o dinheiro, tem que gastar. Tem que comprar logo os itens que precisa. Eu não posso guardar. Porque vai defasar. Exatamente. Muitos guardavam embaixo do colchão, alguma coisa assim, mas... não mudava a moeda, não trocava o dinheiro, perdia também o dinheiro. E aconteceu isso, aconteceu várias situações. Na troca de moeda, quando foi pro real, aconteceu, muita gente perdeu. Muita gente perdeu. Eu conheci pessoas que perderam, assim, tinham sacos de dinheiro em casa. Meu Deus! Tinha gente que enterrava. E perdeu o dinheiro. Então, assim, essas situações explicam um pouco o comportamento do brasileiro perante o dinheiro. Porque a expectativa é de que sempre eu preciso comprar logo. E isso vai passando no imaginário coletivo ao longo dos anos, né? E, de certa forma, o comportamento ficou assim. Então, não há
uma previsão, por exemplo, de guardar, de fazer uma reserva financeira. Não há uma expectativa de que eu possa fazer planos a longo prazo. Então, os planos são sempre curto prazo, no máximo médio prazo. E as pessoas muito rápido, né? É, muito rápido. Então, as pessoas não costumam ter uma programação da vida financeira dela de longo prazo. E isso traz essa educação financeira torta. Porque mesmo após esse período do Collor, que aí, na sequência, depois do impeachment, foi a implementação do Plano Real, que estabilizou os preços da economia, mesmo assim, o comportamento ainda tem um resquício desse receio e dessa expectativa negativa perante o futuro da economia. Nós vamos agora para um breve intervalo e já nós voltamos, porque agora a gente conheceu a história. Agora vamos ver na prática como o brasileiro, né? Quando eu falo brasileiro, eu me incluo nesse papel. Pode melhorar aí nessa educação financeira. Já a gente volta. My focus is you, love. It's not hard to choose, love. It all feels so new. You're pulling me through. I swear that it's true. My focus is you, love. You're pulling me through. I swear that it's true. Nasci no garimpo e na minha pré-adolescência eu conheci uma máquina de beneficiar arroz manual. Eu tinha vocação para trabalhar com alimentos, para trabalhar com a indústria de arroz. E aconteceu de hoje ser uma marca reconhecida no estado de Goiás, fora do estado, nacionalmente. A melhor prestação de serviço, a melhor distribuição. Conquistar uma empresa, um negócio de sucesso é bom. Agora, uma outra coisa que eu conquistei, que é muito importante acima disso, é minha família. São meus filhos, Luciana, Marcela e Mônica. E desde criança, meus filhos trabalharam comigo. É uma empresa familiar. São 60 anos de luta, de vitórias, de conquistas, de tanta coisa boa. Valeu a pena. Cristal Alimentos, de geração em geração, pureza alimentando a vida. De volta com o programa Em Destaque, nós estamos falando aqui sobre a importância da educação financeira com a doutora Adriana. Adriana, a gente estava falando no primeiro bloco, construindo essa história, né? Por que o brasileiro tem dificuldade nessa educação financeira? E agora, aqui no intervalo, a gente estava falando sobre isso, né? Esse processo de educação, aí você me falou que isso não acontece no Brasil, né? Não, a gente não tem um histórico de ensinar como lidar com as questões financeiras. Né? No Brasil, por exemplo, as famílias não falam sobre dinheiro. Existe um tabu, você falou bem no início do programa, existe um tabu em se falar sobre isso. Sim. E a educação financeira, do ponto de vista formal, ela só foi implementada, ela tem uma lei que foi aprovada em 2020. Quer dizer, muito recente. É muito recente, que é de implementação da educação financeira nas escolas, porém, ela ainda está engatinhando. Agora que está começando a se olhar para isso, agora que se está começando a implementar essa educação financeira, ainda não está ideal, mas já é um primeiro passo. É alguma coisa, exatamente. Né? Então, assim, as pessoas ainda não estão, mas começa-se a haver um interesse maior por essa questão. E qual a maior dificuldade? Seria o cartão de crédito? Eu brinco que é o seguinte... Eu tenho o meu de estimação ali. Eu acho que nós temos vários problemas envolvidos. Um deles é o cartão de crédito, mas eu vejo que não é especificamente o cartão de crédito. Ele representa isso também. É uma coisa que a gente chama de virtualização financeira. Porque antes, como a gente fazia compra? Físico. A gente pegava o dinheiro na mão. Sim, e aí ia lá. É muita nota, né? Você andava ou pegava um transporte qualquer, chegava na loja, escolhia seu produto e aí pagava, certo? E você tinha o dinheiro e entregava o dinheiro.
E com esse novo modelo, né, que a gente tem cada vez mais virtualizando tanto a parte financeira quanto a parte de venda de produtos, nós temos uma situação que a pessoa não sente, de fato, quando o dinheiro sai. Porque ela não perde o dinheiro da mão dela, o dinheiro sai de um número na conta. Algumas pessoas têm o controle, mas a maioria não tem. Então, eu vou lá, faço uma compra no cartão de crédito, eu não preciso mais ir na loja, não dá nem tempo de eu pensar se eu realmente preciso daquele produto ou não. Eu entro ali no celular, no aplicativo ou num site qualquer, faço uma compra, transfiro o dinheiro e acabou. E às vezes, assim, vai juntando tanto o parcelado, né? É porque faz uma parcela um produto, aí 6 meses. Só que no mês seguinte ou na semana seguinte eu quero comprar outra coisa. Aí junta aquela 2 parcelas. Aí mais uma parcela. E aí isso é permanentemente. Então a pessoa fica sempre refém das parcelas e principalmente relacionada ao cartão de crédito. E você acha que, com toda a sua experiência, você acha que parcelar hoje é ruim? Então, a parcela tem o momento bom e o momento ruim. Tem a parcela boa e tem a parcela ruim. Qual a diferença? Certo? O que é a parcela boa? É a parcela que, se você comprar à vista ou a prazo, ela não vai aumentar o preço do produto. Então, essa é melhor você parcelar. Vai continuar o mesmo preço. É importante, se você achar interessante, parcelar. Se é uma parcela que vai aumentar o preço do produto no longo prazo, né, durante o pagamento dessas parcelas, não compensa. Tem juros, né? Exatamente. Quando tem juros incidindo sobre o preço, vai ficar bem mais caro, então não compensa. Porém, aí a pessoa pode falar o seguinte, tá, mas se não for parcelado, eu nunca vou conseguir comprar. E aí? Porque esse é um dos principais argumentos de quem compra parcelado. Né? Quer dizer, o brasileiro tem resposta para tudo. E aí tem esse detalhe, ainda vou entrar nisso. Mas assim, aí o que acontece? É bom você parcelar quando você pode ter o controle desse preço ao longo do tempo, porém, eu recomendo, se possível, comprar à vista, sempre pedindo desconto ou tentando trazer o preço para o mais baixo possível, sem pagar juros nos seus consumos. Quando não há essa possibilidade e você realmente precisa parcelar, então deixe simplesmente as parcelas para aquilo que realmente não tem jeito de não parcelar. Se é uma coisa que você pode ter condição de pagar à vista ou esperar mais 1 mês ou 2 para poder comprar à vista, espera. Você acha que a impulsividade do brasileiro, né, nesse ponto, aflora muito? Aflora muito, muito. Psicologicamente, nós temos um problema de querer consumir imediatamente, né? E eu acho que o consumo, ele, de certa maneira, ele envolve as pessoas com a perspectiva de felicidade. É uma forma de sedução, né? Se você ter determinado produto X, você vai ser feliz por completo. Exatamente. E aí essa busca por essa felicidade... E nunca é. Não, porque é feliz aquela hora que o produto chega, mas depois é infeliz porque fica 1 ano pagando cartão de crédito, né? Então, e aí... Essa hora é sofrida, deve ser sofrida. Então, o ideal é tentar fazer o levantamento de o que é que eu preciso de fato agora, o que é que eu desejo, mas não é obrigatório, vamos dizer assim, ter, mas e que eu posso planejar essa compra ao longo do ano, e aquilo que eu preciso de fato não consigo pagar à vista, eu preciso parcelar. E aí, esse que é uma necessidade de parcelamento, às vezes realmente é interessante que a pessoa possa conseguir parcelar. Tem economista que fala que não, né? Que o ideal é você parcelar aquilo que não tem juros sempre, ou às vezes é sempre pedir o pagamento à vista e pedir o desconto máximo possível. Realmente, se pudesse ser assim sempre, mas às vezes isso não enquadra no dia a dia daquela pessoa. E às vezes no padrão de compra, né? Exatamente. Do brasileiro, então, que é diferente. Você pode ter uma vida um pouco menos difícil se você fizer um planejamento. Agora, para quem que está assistindo a gente agora e queira começar a organizar essa vida financeira, qual é a dica que você dá? Ok. Eu tô rindo porque eu também faço parte desse processo. Primeira dica, é uma dica dolorosa, né? Tem que abrir mão dessa dor, que é olhar para a sua vida financeira. Então, vamos olhar para o lado positivo primeiro. O que é que eu tenho? Mas é o que é que eu tenho de verdade, assim, de bens, de patrimônio. Pagos, né? Pagos. Se eu tenho um carro, se eu tenho uma casa, se eu tenho um lote, se eu tenho conta no banco, se eu tenho uma poupança, ações de alguma empresa, qualquer coisa que eu tenha que eu possa transformar em dinheiro. Isso, somando tudo, eu vou ter um patrimônio, certo? Certo.
Passivo ou ativo? Nesse caso, ativo. É um patrimônio do ponto de vista... Tá. No caso do passivo, eu nem considero. Por exemplo, o carro, geralmente fala, o carro é um passivo. Nesse momento, vamos considerar que se você vai vender, ele vai transformar esse em dinheiro. Isso. E aí, você vai somar esses valores. Ok? Separado disso, você vai fazer uma quantia de quanto você ganha por mês. Então, sua renda. Porque isso é receita. Ou seja, é toda a parte positiva da sua vida, financeiramente falando. Até aí tá tudo certo. Agora você vai olhar para o outro lado. E agora, o que é que eu devo? O que é que me tira dinheiro? Qual é o meu lado do patrimônio que é negativo? Que essa parte é a parte positiva. E qual que é a parte negativa? Inclusive, quando você for fazer a conta, ela vai estar com sinal negativo, de menos. Você vai ter que olhar, paga a parcela da casa? Pago. Quanto que eu devo do total dessa casa? Quanto que eu devo do carro, se for o caso, né? Quais são todas as minhas dívidas? Aí eu somo tudo que eu devo. Tudo. E aí eu faço a soma dessas dívidas. Vamos supor que deu 100 mil reais de patrimônio e deu 90 mil reais de débitos desse patrimônio. O que você vai fazer? Então, você tem o lado ativo e o lado passivo do patrimônio. Você vai descontar um do outro e vai sobrar um valor. Se a sua renda total, patrimônio total, foi de 100 e as suas dívidas totais foi de 90, então você tem patrimônio suficiente para cobrir a sua dívida. Certo? Entendi. Vai sobrar um pouquinho. O que não quer dizer que você vai dar conta de cobrir tudo imediatamente, porque você não vai querer desfazer da casa nem do carro, e mesmo que se quiser desfazer, não vai conseguir fazer imediatamente. Exatamente. Certo? Mas você tem um certo equilíbrio. Porém, o que manda na sua vivência do mês, no cotidiano, é a sua receita. Quanto de receita você tem por mês e quanto dessa receita você tem que tirar para pagar as suas parcelas. O que é importante? Quanto maior essa diferença, melhor. Quanto maior a receita e quanto menor as parcelas que você paga, melhor. Tem parcela que é boa. Qual é a parcela? A que aumenta seu patrimônio líquido, certo? Que aumenta a parte positiva. Parcelas ruins são a que diminuem seu patrimônio. Então, as parcelas positivas seriam uma casa, né? Patrimônio assim... Sim, patrimônio que depois, se em algum momento você for precisar desfazer, vai ter como transformar em dinheiro. Agora, uma parcela ruim é parcela, por exemplo, comprei uma bolsa, comprei um sapato, comprei um... É parcela ruim. A apresentadora ficou olhando fixa aqui, sem razão. Porém, a bolsa dá pra desfazer também, né? No joelho, não? Mas o valor que você vai receber é muito inferior, né? O imóvel pode até valorizar, mas a bolsa não. Então, o que acontece nesse processo é que você começa a perceber qual é a sua margem de manobra financeira. Olha... Se você tem margem, então vamos pegar a sua receita, vamos reservar a parte dela. Quanto por cento? Não sei, depende de cada um. Tem gente que orienta 30%, 40%, 20%. Eu não faço essa orientação fixa, porque se eu falo assim, você todo mês vai ter que tirar 20% da sua renda e colocar numa conta de investimento ou poupança, muita gente vai fazer um mês, no terceiro mês não faz mais. É porque sempre vai surgir emergência. Exatamente. Então, o que é o ideal? Faça o máximo que você conseguir. Se é R$10, R$50, R$100, não me interessa. Guarda. Reserva. Com o tempo, aquilo vai virar um hábito. E com o hábito, você vai se sentir à vontade de ir aumentando essa parcela. Mas tenha uma reserva. Que seja no valor, pelo menos, de 6 meses, se você hoje parar de trabalhar. Você aguenta 6 meses dos seus gastos com essa reserva. Que aconteceu isso, claro, na pandemia, né? Quem tinha um pouquinho ali de dinheiro guardado, por mais que parou-se tudo, né? Conseguiu respirar, né? Sim. Exatamente. Então, por quê? E aí a gente volta. Imagina numa situação climática negativa e que a pessoa perde a casa, perde o carro. Meu Deus. Entendeu? Se ela não tiver reserva, se ela não tiver seguro disso, é um transtorno que para ela recuperar é 2, 3, 4, 5 anos. É muito dinheiro gasto. Eu sei que está terminando o tempo, mas é muito dinheiro gasto em seguros, né? Sim. Fala que hoje eu tenho seguro da empresa, eu tenho seguro dos carros, eu tenho seguro da minha casa, eu tenho seguro do meu vento, eu tenho seguro da minha bolsa, eu tenho seguro de tudo. Mas é importante? Você ainda fala assim, o seguro é importante? O seguro ele é importante, é um mal necessário. Por que ele é um mal necessário? A gente nunca quer usar.
O seguro, qualquer que seja seguro de bens, móveis, imóveis ou de saúde, é uma coisa que a gente paga de preferência para não usar. Exatamente. Certo? Mas caso aconteça um evento não previsto, negativo, você tenha como se manter. Porque chegar numa situação em que você não consegue ter a sua renda, ter, né, as suas coisas, e depender, seja do governo, seja de outras pessoas, e isso destrói a pessoa, porque destrói emocionalmente, psicologicamente, né? Já está com um dano ali, independente de qual seja, e isso demora para ela se recuperar muito mais do que se ela tiver algum seguro. Então, uma reserva financeira e o seguro são importantes. São importantes. Então, continuar pagando a parcela do seguro aí, gente. É um mal necessário. Agora, para terminar, deixa uma mensagem para quem está nos assistindo de como ela pode, além de todas essas dicas que você deu aí para a gente começar, né? Como que a pessoa pode falar assim, não, a partir de hoje eu vou mudar, o que ela tem que fazer? Olha, tem uma coisa que é importante a gente pensar. O nosso cérebro funciona da seguinte maneira. A gente tem um hábito, e aí é um hábito genético mesmo, de fazer aquilo que vai satisfazer agora. Mas tem uma parte do cérebro que é racional. O que acontece é que a gente usa muito mais essa parte irracional do que a parte racional, principalmente quando o assunto é dinheiro. Então, toda vez que você for fazer uma compra, que você for pensar em realizar algum consumo que não é algo vital, né, ali que você realmente necessita, para e reflita se é você que está tomando a decisão ou se é alguma emoção que te move e que está fazendo você tomar aquela decisão. Talvez vá embora para casa, respira, dorme uma noite. Pensa 24 horas. Às vezes é a raiva, às vezes é a felicidade demais, às vezes é porque está frustrado. E engraçado, né? Esse mercado, principalmente com esses empreendimentos que você compra cotas. Sim. Cotas de resort, cotas disso, cotas que você pode usar só uma vez no ano. É uma coisa assim, eu Dorcas, não compraria. Mas eles pegam as pessoas muito, eu vejo, na emoção. Você vai ser dono, você vai ter um móvel. Gente, você não tem nem escritura. Mas aí você vai ter um imóvel. Às vezes, no exterior, eles fazem até um papel falando que é escritura. Mas só pode usar uma vez sim. No ano. É uma reserva como se você fizesse uma reserva num hotel e fosse lá. E pagassem 12 vezes. Exatamente. Então, não mudaria. Mas eu vejo que eles aproveitam a emoção, né? Então, assim, hoje eu não fecho nada da emoção. Eu vou embora para casa, durmo 2, 3 dias. Realmente eu preciso? Vai ser vantajoso, né? Todas as vendas são feitas baseadas na emoção. Nossa. Então, a partir do momento que a gente entende isso, tem um negócio na economia que a gente chama de excedente do consumidor. Que é o seguinte, às vezes a gente está disposto a pagar um valor e aí o produto é um pouco mais barato. A gente fica muito feliz, porque, nossa, eu pagaria 100, mas está custando 70. Você sabe o que as empresas fazem? Elas incluem combos, por exemplo, vou dar um exemplo mais prático. Vai numa festa, você tem quantos tipos de classificações de ingresso dentro dessa festa? É verdade. Tipo, quem senta primeiro, segundo, terceiro? Tem o VIP, tem o Premium, tem o camarote, não tem? Uhum. É usando a emoção para mexer no ego da pessoa para que ela compre o mais caro. Olha, pensar nisso, então, né? É pensar quando você vai comprar, a pessoa que está te vendendo, ela está mexendo com a sua emoção. Olha, pensar nisso. Obrigada, doutora. Eu que agradeço. A porta está aberta para você. Vem ensinar a gente mais sobre educação financeira. Muito obrigada, Dulce. Muito obrigada a todos. E, assim, foi uma grata satisfação participar e poder contribuir um pouquinho, né? E falar, eu acho que é um tema muito interessante e importante, né? As pessoas têm que saber. Com certeza. E eu espero você e toda a sua família no nosso próximo encontro. Continue aí com a programação da Rede Capital de Televisão. Até lá!